Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor da messe, pastor do rebanho, faz ressoar em nossos ouvidos teu forte e suave convite. Vem e segue-me. Derrama sobre nós o teu Espírito, que ele nos dê sabedoria para ver o caminho e generosidade para seguir tua voz. Senhor, que a messe não se perca por falta de operários. Desperta nossas comunidades para a missão. Ensina a nossa vida a ser serviço. Fortalece os que querem dedicar-se ao reino, na vida consagrada e religiosa. Senhor, que o rebanho não pereça por falta de pastores. Sustenta a fidelidade de nossos bispos, padres, diáconos e ministros. Dá perseverança a nossos seminaristas. Desperta o coração de nossos jovens para o ministério pastoral em tua igreja. Senhor da messe e pastor do rebanho, chama-nos para o serviço do teu povo. Maria, mãe da igreja, modelo dos servidores do Evangelho, ajuda-nos a responder sim. Amém. Amém. Eu sou Dom Dimas Lara Barbosa, mineiro, originário do clero de São José dos Campos e atualmente arcebispo de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Eu nasci em Boa Esperança, Minas Gerais, sul de Minas, de uma família católica. Meu pai era vicentino. Com ele eu pude ter o primeiro contato com uma ação da igreja. Eu tinha apenas 6 anos e ia com ele ainda de mãos dadas até o dispensário em que os vicentinos distribuíam mantimentos para os pobres. Minha mãe cantava no coral da igreja e ela sempre sonhou ter um filho músico. Muito cedo eu fui ser coroinha, mas nunca pensei em ser padre. Fui coroinha até os 15 anos, depois, numa crise de adolescência, andei 1 ano mais ou menos devoto da Santa Porta, ou seja, eu assisti a missa lá na porta de entrada, debaixo da torre, e até que o novo pároco me convidou para tocar harmônio, imagina aqueles com pedal e tudo. E daí eu não saí mais. De fato, foi o meu apostolado principal, inclusive nos tempos de seminário, tocar o violão, que depois eu aprendi também, ou o teclado. Assim foi até os meus 18 anos, quando então eu fiz o vestibular, e aí sim eu me mudei para São José dos Campos. Queria fazer engenharia. Meu nome é Matias, com sobrenome Ham. Eu nasci na Holanda em 1955, numa família católica. Eu sempre fui coroinha, né? Cantei muitos anos no coral da igreja. Com 7 anos de idade eu queria ser padre, mas não deu certo. Com 11 anos eu fui para um seminário só para fazer estágio, mas eles não me quiseram e eu não queria eles. E 1 ano depois todos os seminários na Holanda fecharam. E com 19 anos fui convidado para trabalhar numa indústria de origem holandesa, em Carambeí, perto de Ponta Grossa. Nesse sentido, eu era gerente de uma indústria e tinha a minha vida empresarial, mas como funcionário. Então, fiz aquela passagem. E lá entrei em contato novamente com a Igreja Católica e um padre holandês. E lá me deu um estalo, eu quero ser padre mesmo. Eu sou a irmã Selene Couto, filha de Maria Auxiliadora, mais conhecida como Salesiana, de Dom Bosco e Madre Mazarello. Moro na comunidade do Recanto da Cruz Grande, em Itapevi, aqui em São Paulo, e tenho 39 anos. Eu sou natural de Santos, litoral de São Paulo. A primeira memória afetiva, memória que eu tenho de estar na igreja, inclusive, é num grupo de oração e numa música, né, junto com a minha avó. Então, eu sempre frequentei a paróquia, tocava nas missas, né, era uma jovem, né, cheia de sonhos e sempre com muita inquietação. Quando eu passei no vestibular e fui morar no Rio de Janeiro,
né? Fiz licenciatura em geografia. Sempre eu estava na igreja. Eu acho que a forma que Deus sempre me chamou foi pela música, né? E o meu desejo sempre de tocar um novo instrumento era para tocar na igreja, né? Participava de grupos de oração na igreja, ia para a escola de samba, era o que eu mais gostava, né? Então de manhã eu estudava e à noite eu ia para as baladas, né? Mas eu sempre tinha um sentimento de insatisfação, assim. Meu nome é Cassiano Ricardo Peliciari de Lima. Eu sou de Jundiaí, São Paulo, tenho 51 anos de idade, moro em Curitiba desde 2003. Sou casado, tenho 2 filhos e sou um vocacionado ao diaconado permanente. Na adolescência conversei com alguns padres, né, buscando sim conhecer um pouco mais e entrar no seminário para ser um sacerdote, para ser um presbítero. E a orientação na época foi: não, espera mais um pouco, segue no discernimento. E a vida tomou esse caminho. Fui fazer engenharia mecânica, me casei, constituí família e aí foi o caminho que seguiu. Eu sou Murilo Wischniewski e estou no processo de formação estudando para ser padre. Minha vocação surgiu mais ou menos em 2013. Eu tinha 23 anos já um tempo de caminhada aí. Quando estava terminando a faculdade de engenharia, que eu fiz ali na Federal, estava bem no finalzinho ali, perto de entrar no mercado de trabalho. E aí começou aquela dúvida, né? Situação interior, várias questões sendo levantadas, angústia e tudo mais. E obviamente pensei que era relacionado à parte profissional, porque gera esse frio na barriga da saída do ambiente acadêmico para o mercado de trabalho. Mas fui conversar com um padre que era meu amigo, né, e também que eu costumava confessar. Coloquei para ele essa situação, que ele mesmo identificou essa inquietude que você está me falando pode ser um chamado vocacional. Eu sempre gostei de matemática, de física, das ciências exatas, e nunca tinha ouvido falar no ITA, Instituto Tecnológico de Aeronáutica, quando os colegas de colégio apareceram em casa com um livrinho contando como é que funcionava o ITA. A fama de ser difícil, tudo isso acabou despertando a minha atenção. E eu acabei, então, encarando esse desafio. Ralei bastante para chegar lá. Aliás, eu fiz o vestibular 2 vezes, eu não passei logo de cara na primeira, mas eu só fiz vestibular para o ITA, eu não fiz para nenhum outro lugar. Eu tinha certeza que era ali o meu caminho. Depois, quando já estava na engenharia, também participava do grupo de jovens, mas nunca pensei em ser padre. Foi no 2º ano da faculdade que a ideia de uma consagração realmente nasceu. Na verdade, eu fiz um discernimento espiritual, né, direção espiritual, e decidi terminar o curso, porque eu pensei em abandonar o curso ali no 2º ano, né? Mas o questionamento era se Deus tinha me permitido chegar até ali, algum motivo tinha. Eu costumo dizer que Deus, ele teve a pedagogia comigo de dar tudo o que eu quero, para mostrar que nada bastava, né? Então ele me deu uma família maravilhosa, ele me deu uma oportunidade de estudos, né? De tudo que eu quis sempre na vida, né? De música, de arte, né? Terminar a universidade e já estar empregada, mas eu sempre fiquei com aquela coisa assim, né? E se eu fosse irmã, se eu fosse uma leiga consagrada, né? Eu sempre fiquei com isso. Mesmo tudo dando certo na vida, né? Os estudos, namoro, enfim, tudo dando certo, trabalho, e eu sempre ficava com isso, né? E se? Aí eu fui me dando respostas. Olha, agora eu tenho 21, não posso, eu tenho 22, não posso, né? Porque na minha cabeça, alguma coisa assim era com 9 anos, 14 anos, né? Vamos pegar os exemplos das nossas santas, né? Da igreja, a grande maioria entrou muito nova, né? Para a vida religiosa. E eu ficava muito nisso, né? Eu fui trilhando um pouco a minha vida, né? Por um discernimento que não era um discernimento, na verdade era mais vontade do que discernimento. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo,
Com 18 anos, 19 anos, eu vim para o Brasil e aqui reacendeu aquela vocação, aquele desejo de ser padre. Mas não entrei já em seguida, fiquei mais 1, 2 anos esperando para ver se era isso mesmo. Porque eu era um jovem rico, na verdade, né? Eu ganhava muito. Então, para deixar isso não foi tão difícil, mas para mudar a mentalidade foi um pouco mais difícil, mas como o bispo me autorizou de ficar 4 anos fora, aí foi bem mais fácil. E daí comecei os estudos de filosofia e teologia, morando, porém, numa paróquia, o bispo de Ponta Grossa autorizou, de ficar morando 4 anos com o padre da paróquia de Carambeí. E só os últimos 2 anos entrei no seminário e fui ordenado com 30 anos de idade. Daí trabalhei em Ponta Grossa, fui para Roma 4 anos para estudar psicologia e espiritualidade. Em seguida fui convidado para ser reitor de um instituto de vocações adultas na Holanda, onde fiquei 12 anos. Mas a vontade de voltar para o Brasil sempre ficou e voltei em 2007. Eu sou o padre Roberto Nentui, eu sou reitor do Instituto Discípulos de Emaús, IDE. Eu era um adolescente, né? Muito inserido na comunidade eclesial, na minha paróquia, com a catequese, empolgado. E ali eu descobri a minha vocação. E de 18 para 19 anos eu entrei no seminário, né? No seminário de filosofia. Eu não sou uma vocação tardia, mas hoje trabalho com vocações tardias. Tanto pessoas interessadas que querem ser diáconos permanentes, como também presbíteros, mas nesse caso, vocações mais velhas. Aqueles que ou descobriram tardiamente ou, de repente, já queriam ser, no caso do presbitério, gostariam de ser padres já na juventude, mas não tiveram a ocasião e então tem esta oportunidade agora dentro do nosso instituto. Enviai operários à vossa messe, para que vosso nome seja glorificado entre todos os povos. No ano de 2016, 2017, eu comecei a olhar com um pouco mais de atenção para a atuação de um diácono, né? Tentando entender o que era a função, o que ele exercia na comunidade. O diácono tem uma atuação muito voltada à caridade, à assistência, muito próximo da comunidade, cuidando da catequese, cuidando da caridade. Surgiu esse desejo de aprofundar um pouquinho mais o conhecimento do que era a vocação, do que era a formação, e aí eu vim aqui para o Instituto. A primeira entrevista foi com o Padre Matias. São as perguntas primeiro que apresentam um pouco da sua história. A partir daquilo que a pessoa vai falar, nós vamos perguntando mais, aprofundando, para tentar ajudar a pessoa no processo de discernimento. É isso mesmo que você quer. E nós, como igreja, podemos confirmar esses sinais de vocação que você diz ter. E depois, se há os sinais iniciais, temos alguns anos para juntos vermos, porque não se decide tão facilmente. Eu sempre digo, nós, como formadores, nunca vamos saber se alguém é chamado ou não. Porque esse chamado é uma história de amor entre a pessoa e Deus. Inicialmente eu fiz um retiro, né, mas não foi para frente. Logo depois, período de TCC, final da faculdade, fui efetivado no emprego onde eu estava, comecei a trabalhar ali como engenheiro e as coisas foram sendo agitadas e não voltei mais no assunto. Aí só em 2016, 3 anos depois, as coisas deram uma acalmada na minha vida, que voltou aquela... É até difícil descrever, é mais uma coisa de sentimento do que palavra, mas acho que quem passou por isso sabe do que eu estou dizendo. Aquele ímpeto, aquela movimentação dentro de você que você não se sente confortável com o que está e está sempre buscando uma coisa diferente. Então eu acordava com aquele pensamento, será ser padre? E chegou um momento que eu fiquei assim, tão insatisfeita, né? Assim, com tudo que estava acontecendo, eu chegava até a falar assim, nossa, eu estou sendo ingrata com Deus, Ele me dá tudo, né? E aí eu cheguei à conclusão que assim, não, eu devo estar assim, triste, achando que nada tem sentido, né? Por conta que eu estou longe da minha família.
Já o mestrado já foi embora, faculdade, se é só para trabalhar, eu vou voltar para Santos. Quando eu voltei para Santos, o meu pároco começou a fazer um acompanhamento comigo por conta da minha crise existencial, de falar assim, não, a minha vida não é essa mesmo. Ali ficou muito claro para mim que Deus queria alguma coisa que eu não sabia o que era. Suscita muitas e santas vocações sacerdotais, religiosas e leigas. Ajuda-nos a dizer sim ao projeto do Pai. Amém. Então decidi continuar o curso. A essa altura do campeonato eu já tinha tido namoradas, né? Depois que eu me formei, as coisas mudaram, porque aí eu já não tinha mais aquela pressão. Embora eu tenha começado a trabalhar justamente no Instituto de Atividades Espaciais, no grupo de materiais compostos do foguete brasileiro, né? Toda a carcaça do foguete éramos nós que fazíamos. Eu sentia que tinha a vocação, mas fui dando tempo, comprei um apartamento, não voltei a namorar, mas tive outras paqueras, né, como se diz naquele período, até que então eu desisti de ficar enrolando e assumir de vez. Uma paixão cada vez maior pelas coisas do reino, pela evangelização. Evangelizar é preciso. Eu já era um evangelizador, mas sentia que poderia dar mais. Nesse sentido, músicas e passagens bíblicas vocacionais falavam, né? Falavam alto. Sai da tua terra e vai, onde te mostrarei. Era uma delas, né? Se ouvires a voz do tempo, chamando sem cessar. Se ouvires a voz do tempo, mandando esperar, a decisão é tua, a decisão é tua. Ensina nossa vida a ser serviço, fortalece os que querem dedicar-se ao reino, na vida consagrada e religiosa. Acontece que temos uma realidade em que as pessoas demoram mais para amadurecer, isso os estudiosos dizem. Então, claro, é normal que tenhamos agora padres ordenados, mas tardiamente. Quando Jesus nos manda pedir operários para a messe, ele não coloca idade ou outras condições. Agora, como igreja, nesse processo de discernimento que eu disse, é considerar também a idade. Até que ponto a pessoa é flexível, é maleável, ainda consegue mudar de um estilo de vida para o estilo de vida de presbítero. Na vocação tardia já temos um homem formado com todas as suas experiências, algumas negativas, mas muitas positivas, até mesmo sua vida profissional. E isso pode enriquecer muito o futuro ministério. E eu tenho certeza que se eu fiz a engenharia no ITA, e eu sempre colocava isso em oração, era porque Deus permitiu. E até hoje eu percebo que a estrutura mental, aquilo que eu adquiri lá na escola, me acompanha até hoje e faz parte do meu jeito de agir, de ser, das minhas opções. De modo geral, aceitamos no Instituto pessoas a partir dos 28, 30, mas até os 50 anos. Acima de 50 anos, com algumas exceções, fazendo uma reflexão mais ponderada. Então, o tipo de vida, o empenho, seriedade, honestidade, abertura, estudo, pastoral, relacionamentos. Então, em alguns anos, nós vamos, junto com a pessoa, avaliar essa caminhada. O discernimento, ele é marcado por uma série de critérios, né? O primeiríssimo deles é a oração. Se eu quero saber o que Deus quer de mim, eu tenho que perguntar. Mas também a autoanálise, né? Avaliar os próprios dons, ver as necessidades da comunidade, disponibilidade, né? Perseverança. Senhor, trabalhamos a noite inteira, não apanhamos um peixinho que fosse, mas por causa da Tua palavra lançaremos a rede mais uma vez. Despojamento, disposição para fazer a vontade de Deus. Senhor, o que queres que eu faça?
Aqueles que estão se preparando e querem assumir a vida presbiteral tardiamente, nos primeiros 4 anos não moram dentro do instituto, eles são externos e continuam vivendo sua profissão. 4 anos, a pessoa continua no seu emprego para depois deixar o emprego e passar 2 anos numa paróquia, num estágio. Então, na verdade, eu vivi um pouco isso, né? Sem saber o que seria o meu futuro, que era reitor do Instituto de Vocações Adultas na Holanda e agora colaborando com a equipe aqui. A equipe é muito dedicada, a gente percebe isso daí na dedicação dos formadores, né? E tem uma coisa que é muito importante, que é a abertura para as perguntas, né? No questionamento, no diálogo. Por ser uma vocação adulta, é algo que é muito valorizado isso, né? Essa troca de experiência. Então foi um acolhimento muito especial, foi muito bom. Está sendo muito bom, né? Eu sou de 90, né? Então, no 2016 eu tinha 26 anos. Novo, mas eu pensei que velho para ser padre. Também já havia namorado, já tinha outras experiências, né? Então achei que não vinha ao caso, né? Mas vi que não tinha nada a ver, que não era um impedimento. E aí eu retomei a minha jornada, né? Meu discernimento vocacional, inicialmente mais tateando ali por conta própria, em 2017 de forma mais oficial, quando eu procurei a Arquidiocese de Curitiba para fazer o acompanhamento. Fui amadurecendo a vocação, identifiquei, vi que era isso mesmo que eu estava procurando, né? Que eu estava procurando, não, que estavam me procurando. E eis que veio a Jornada Mundial da Juventude no Brasil. As falas do Papa Francisco muito profundas, né? Jovem, tenham coragem, não tenham medo. Vale a pena dizer sim a Deus. Nele está a alegria. Peguei tudo. Eu fui com 2 malas e um violão. Né? O violão está sempre junto comigo. O meu DNA é salesiano, né? A vida em família, né? Que é tão preciosa pra gente. A vida no meio da juventude, né? A gente tem isso da alegria, né? Dom Bosco diz, santidade e alegria, né? A Madre Mazarello, é preciso estar sempre alegre. Bom dia, gente! Bom dia! Olha, gente, que eu trouxe pra gente plantar! Aê! Isso aí, galera! Eu já tinha 28 anos quando eu entrei aqui no Instituto, no ID, né? Demorou ainda 2 anos dentro do momento do meu discernimento para, de fato, abrir o Instituto de Vocações Adultas, o ID, para que pudesse ingressar. E pensando, poxa, ainda tem mais 6 anos, já fiz faculdade, já fiz pós-graduação, já estou com 28 anos, mais 7, né, 6, 7 anos de formação. Falei, nossa, é bastante tempo. Mas agora já não penso assim. Parece que faltava alguma coisa. E agora me sinto mais completo. Minha força é a vós que me dirijo, porque sois o meu refúgio e proteção. O que importa é dizer sim a Deus e dizer sim a Deus de um modo discernido, à luz do Espírito, né? É sempre importante que Deus seja o mestre, o Espírito Santo, e que a pessoa seja responsável, né? O discernimento vocacional é sempre fundamental e se por acaso você sente o chamado para o serviço a Deus na vida religiosa consagrada, não tenha medo. Eu diria, participe bem da tua paróquia, tenha contato com os paros da tua paróquia, faça um retiro espiritual, porque com certeza, se for para ser, Deus vai confirmar. Pode ser já a sua idade um pouquinho mais madura, eu entrei para o seminário com 27 anos, como pode ser ainda alguém que está no começo da caminhada. O importante é ter a coragem de se jogar nos braços de Deus. Antes, até da gente existir, Deus pensou em nós. E no momento que Ele pensa na gente, Ele nos dá uma missão. E essa missão perpassa o que nós somos. E acredito que Ele sussurra alguma palavra no nosso ouvido que a nossa vida precisa buscar essa palavra. Isso para mim é vocação. Né? Tentar descobrir qual é essa palavra, né? Através dos pequenos gestos da vida. Né? E porque é só assim que a gente se realiza. Será que eu vou seguir nessa caminhada? Será que eu vou dar conta? E a resposta é sim, sendo um caminho que é pautado por um carisma, por uma dedicação, por um aprofundamento na fé. Deus chama quem, como, quando, onde quiser. Vamos nos lançar e confiar também um pouco, né? Deus chama
crianças, como chamou Samuel. Deus chama idosos, como chamou Abraão, Sara, Zacarias, embora Zacarias não tenha respondido tão adequadamente. Deus chama Isabel, Deus chama Davi, um pastor. Deus chama quem Ele quer, quando Ele quer e para a missão que Ele confia. Não, nunca é tarde. A nossa cabeça que coloca o que é tarde e o que não é. Para Deus existe o tempo certo. Eu não acho que eu entrei tarde. Eu acho que Deus reservou esse momento para que eu entrasse. Então, nunca é tarde para dizer sim a Deus. Primeiro escutamos a palavra e depois vivemos a partir da escuta. Eu concluiria com uma frase do Evangelho de São João que, para mim, sintetiza tudo isso. Quando Jesus diz a Nicodemos: o vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é com todo aquele que é nascido do Espírito. Eu pensei muitas vezes calar e não dar nem resposta. Eu pensei